Olá, é de volta então com o Dr. Fernando Calera, nesse interessante diálogo franco. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre o grupo de oncohematologia do Vale, que o senhor fundou, como nós dissemos anteriormente, em 2008. Em que pé exatamente está hoje? Quer dizer, o que o grupo está fazendo, quais os resultados alcançados, doutor? O grupo, como você falou, foi criado em 2008 e avançamos bastante. Nós temos reuniões, esse grupo se reúne, atualmente hoje 8 médicos. O grupo se reúne periodicamente, discute os problemas da região e fazemos sempre uma evolução aí do que se tem de tratamentos, né? Do que a gente pode oferecer na nossa comunidade. Trazemos convidados, em geral, colegas médicos de outras regiões, de outros hospitais, para trocarmos experiências, e levantamos os trabalhos. Quer dizer, esse primeiro trabalho nos deu uma ideia do perfil das incidências das doenças, e estamos agora terminando uma análise que fizemos nos últimos 10 anos, envolvendo as taxas de sobrevida. Nós queremos saber aqui no Vale o que nós usamos como armamento terapêutico. O senhor já tem um mapeamento disso? Já tem ideia? Quais são os índices, doutor? Fizemos levantamentos das doenças principais, os linfomas, né, Hodgkin, não Hodgkin, leucemias, e me preocupava, isso nunca foi feito no Vale, me preocupava qual é o resultado do nosso trabalho. Eu fiquei muito tranquilo do que nós estamos oferecendo para a população, porque os dados que nós temos agora e vamos lançar para publicar, talvez até o final do ano, são semelhantes ao que se pratica em outras regiões do país e em centros maiores. São interessantes. Quais os percentuais? O senhor já tem ideia? Por exemplo, os linfomas não Hodgkin, a gente tem em torno de 65% de sobrevida em 5 anos. Isso é um resultado excelente. Verdade. Isso é um resultado excelente, comparável à literatura mundial, como eu falei. Doutor, e ao louvar a existência desse grupo, que foi criado, no caso, pelo senhor e os seus colegas médicos aí, eu queria lhe perguntar o seguinte: existe um planejamento estratégico em nossa região para enfrentarmos o problema efetivamente dessas doenças oncohematológicas, ou ainda, mesmo com o trabalho do grupo, falta esse planejamento que depende muito de governo também? Eu acho que ainda falta um pouco de interação. Acho que nós temos vários avanços aí no SUS. O SUS, ele prevê o tratamento hoje das doenças oncohematológicas. Isso é um avanço. Quer dizer, as doenças estão lá catalogadas, elas existem e tem algum tipo de financiamento. Eu acho que falta a articulação de toda a máquina, falta a articulação, nós aqui da ponta, com todos os gestores. Mais vontade política, aí a gente pode dizer? Talvez vontade, empenho em resolver. Eu entendo o lado do gestor, ele fala, mas isso é um ponto pequeno perto de todos os problemas que eu tenho. Mas ele também é um problema. E é interessante que nós estamos suprindo de informações. Eu acho que uma meta aí do grupo, talvez no futuro próximo, é tentar diminuir essa distância entre o gestor e aqui realmente quem está atuando na ponta. Usem as nossas informações, o que pode ser usado para melhorar, né? A gente está disponível. Eu queria que o senhor comentasse também sobre o tempo entre os primeiros sintomas e o diagnóstico dessas doenças. Existem meios para agilizar, no caso, os fluxos de encaminhamento diante da demanda existente, doutor? Teríamos que trabalhar no sentido de melhorar esses fluxos, né? O trabalho mostrou, eu havia falado, praticamente 40% da nossa amostragem chega num período muito longo. Uma vez estudado isso, nós vimos que, eu acho que é um problema da população, nós discutimos isso no trabalho, de notar o que está acontecendo. Às vezes o paciente tem uma lesão, uma massa tumoral no pescoço grande, mas ele convive com aquilo 4, 5, 6 meses. Não dá importância. Existe esse lado. Mas existe o lado também que ele às vezes chega na unidade primária, no pronto atendimento, no pronto-socorro, no postinho, e não há um fluxo de encaminhamento. Então ele não consegue ir para o serviço terciário que vai tratar esse caso. Ele demora muito. Há um encaminhamento, mas esse encaminhamento demora. Aí não tem o colega específico para ir para outro nível, existem restrições de vagas. O que falta para corrigir essa deficiência que o senhor está se referindo? Eu acho que novamente sentarmos todas as pontas envolvidas, todos os elementos envolvidos no atendimento e traçar fluxos, né? Eu entendo que isso
é caro, que isso gera trabalho, mas é o nosso papel para a população, cara. Nós temos que atuar. Independentemente do trabalho do Ministério da Saúde, do SUS, como o senhor disse, eu comentava recentemente com a doutora Sandra Tuterrache, que é a diretora de saúde da Secretaria de Saúde do Estado, ela inclusive elogiava o trabalho dos senhores aí. A Secretaria Estadual teria como agir de maneira mais efetiva nessa área? A Secretaria Estadual tem sido, através da própria Sandra, um grande parceiro. E, pelo menos, o que nós temos de reivindicações, há sempre uma resposta. Às vezes dependemos do Ministério, depende de uma estrutura ainda maior. Então, a resposta e as prefeituras, demora. como podem atuar nessa questão? Vou citar o exemplo de São José, gestão plena lá de saúde, então temos condições de fazer todo o atendimento. Existem regras, obviamente, algumas regras a gente quer quebrar para poder atender mais pessoas, né? Mas entendemos que os recursos são finitos. Eu vejo que no Vale, muitas prefeituras têm uma preocupação com isso, mas volto a insistir, eu acho que falta informação, logística, fluxos, né? No Aliás, sentido de melhorar. Exatamente por isso nós estamos abrindo o espaço do diálogo franco do senhor, porque eu acho que esse testemunho seu aqui é muito importante. E certamente assessores, prefeitos, telespectadores no geral que nos assistem vão ajudar a levar essa sua preocupação para as autoridades responsáveis, porque aí realmente tem que haver sinergia, né, doutor Fernando? Porque, tem que haver. Essa é a tal história. O problema não está comigo, não está na minha família, eu não me preocupo com isso. E não é bem assim. Não é. É algo que hoje atinge indistintamente a população. Eu sou hoje o médico que atende, mas já eu posso ser um usuário. Da presidente da República ou alguém que está aí em algum cantinho, isso, numa cidadezinha nossa aí. Não, né? Escolhe nenhum nível. As doenças oncomatológicas podem ocorrer. Doutor Fernando, a gente sabe por dados que o senhor mesmo forneceu que 83% dos pacientes são provenientes do SUS, né, como dizíamos aí. Os governos e suas estruturas, eles são sensíveis à gravidade do problema. Aí eu já não estou falando de apoio, eu estou falando da gravidade do problema. O nível de sensibilidade. A coisa está muito burocratizada ainda, o tecnocrata cá entre nós, que está atrás da mesa, não consegue enxergar esse problema, ou existe aí uma sensibilidade já bem maior? Qual a visão do senhor sobre isso? A nossa interpretação, tanto minha particular, como do grupo, é que ainda falta sensibilidade para alguns pontos dessa área. Reitero, volto a insistir, eu entendo que temos problemas enormes no país, mas falta sensibilidade. A sensibilidade da pessoa que está lá, do tecnocrata, como você falou. Às vezes, pequenos pontos aí de correção melhorariam muito, num grande escala, a vida da população, nesta área especificamente da oncohematologia. E, às vezes, até uma recusa do próprio Ministério da Saúde em lidar com alguns problemas. A sensibilidade de quem está lá, o preparo, principalmente, de quem está lá, é fundamental para que nós possamos atuar aqui. Há distorções? Há distorções, mas tem que se criar mecanismos para corrigir isso. Sem dúvida. O que não pode é a população pagar pelas distorções. Sem dúvida. Doutor Fernando, e o número de incidências, as incidências desse problema, elas se agravaram ultimamente? Os tempos modernos estão levando a mais problemas, ou a gente tem essa impressão, mas na verdade é que a coisa é mais transparente hoje? Aparentemente tem havido, inclusive em alguns tipos de doenças, principalmente os linfomas, né, parece ter um aumento de incidência nos últimos anos. Não se tem uma causa clara, como eu falei, não tem grandes associações, mas parece ter uma incidência. São sinais dos tempos mesmo. Talvez. Ou a gente está mais hábil para detectar, fazer o diagnóstico, mesmo que às vezes tardiamente. Doutor Fernando, infelizmente o nosso tempo, a limitação que tem, é uma pena mesmo, né? Mas vamos abrir outras vezes espaço ao senhor é sempre bem-vindo, e realmente a gente considera que a utilidade pública, e a Band Vale se preocupa muito com a utilidade pública. Muito obrigado ao senhor mais uma vez. Eu agradeço a participação no seu programa, quer dizer, a possibilidade de discutir um pouco esse trabalho. Com certeza esse espaço está aberto para isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero desejar um bom domingo a todos e, se Deus quiser, até o próximo, no mesmo horário. Conto com você até lá. Diálogo Franco. Oferecimento